A paz do Senhor Jesus Cristo, a todas as nossas irmãs e irmãos. Hoje irei falar nesse vídeo sobre como ganhar estrutura espiritual. O que é de fato estrutura espiritual? Para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, missionária e mentora de batalhas espirituais. Se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe o teu like. A estrutura espiritual é diferente da força espiritual. Para você que não assistiu o meu vídeo, a qual estou ensinando a como ganhar força espiritual, eu vou deixar aqui nas tags para que você possa entender esse conteúdo com mais facilidade. Por quê? A estrutura espiritual é uma coisa e a força espiritual é outra. Por quê? A força espiritual vai servir para com que você venha resistir ao pecado e o diabo com mais facilidade. Ou seja, o seu espírito vai estar fortalecido. Já a estrutura espiritual é a base que te mantém de pé na presença de Deus. Entenda que Jesus deu um exemplo lá no livro de Mateus capítulo 7, verso 24, que ele fala do homem prudente e do homem sensato, a quais eles construíram casas, mas essas casas teve uma base diferenciada, ou seja, uma foi construída com a base da areia e outra foi construída com a base da rocha. Aquele que construiu sua casa sobre a rocha, ela se manteve de pé eternamente. Então, quando você ganha estrutura da parte de Deus, você se mantém de pé. Pode haver ventos, tempestades, provações, tribulações, sofrimentos, a casa vai se manter intacta, porque a base que segura essa casa é firme, é rocha. Então, eu desacredito quando alguém diz que tem estrutura espiritual, mas que na primeira prova se desvia. Eu desacredito na pessoa que diz ter a base, a rocha como Jesus, mas que na primeira tribulação se desvia. Então, como faço para ganhar estrutura espiritual? A palavra que vai definir como você vai ganhar a estrutura espiritual é suporta. Você deve suportar todas as provações que Deus enviar, porque Deus te prova para fazer com que você venha ganhar estrutura espiritual. Por isso que muitas vezes, inúmeras provações somente de uma vez vêm sobre a nossa vida, porque Deus, Ele quer dar estrutura para nós com rapidez, porque a gente vai precisar ter uma estrutura espiritual. Você vai precisar ter uma base que vai te sustentar de pé na presença de Deus, para que você não venha desviar, porque tem muitas pessoas que têm força espiritual, mas que não têm estrutura, e que lá na frente elas se desviam e caem na iniquidade, porque não tiveram a estrutura espiritual. Então, a estrutura espiritual é algo que Deus vai te dar, segundo sua perseverança. Então, Deus, Ele entrega a estrutura espiritual para você que suporta as provações, para você que confia na providência de Deus. Quanto mais provas, quanto mais tentações, quanto mais tribulações na sua vida, mais estrutura você vai ter para continuar essa caminhada. Então será difícil você se desviar e ir para o mundo. Eu vou citar um exemplo para você entender melhor. Com certeza você já viu países, cidades em que se tem terremotos, furacões, mas lá as pessoas estão preparadas. Aqueles acontecimentos são normais para elas, porque elas já estão acostumadas com terremotos, elas já estão acostumadas com furacões. Então, alguém que for para aquele país ou aquela cidade que não está acostumado com esses acontecimentos, ele vai se assustar, ele vai sentir medo e ele não vai suportar aquela situação, aqueles acontecimentos. Da mesma forma, é assim também na presença de Deus. Quando você sofre perseguições, quando você passa provas, quando você enfrenta tribulações na sua vida, você automaticamente se acostuma com aquela situação que você vivencia, produzindo em você a estrutura espiritual. Deus está lhe dando uma base espiritual para você ficar de pé, porque não haverá terremoto, não haverá tempestade, nem furacões que irão abalar a sua fé, que irão te tirar da presença de Deus. Então, primeiro você precisa ter na sua vida a força espiritual e depois virá a estrutura espiritual. Primeiro, o que você deve fazer? Você deve cumprir todas as regras para obter a força espiritual e depois
você vai ser automaticamente guiado pelo Espírito Santo, porque o Senhor vai te direcionar, Ele vai mandar situações para lhe dar a estrutura espiritual. Porque não basta somente ter força espiritual, tem que ter estrutura espiritual. Força espiritual, muitos têm, mas a maioria, quando chega na parte da estrutura espiritual, elas não conseguem se manter de pé. Por quê? A força espiritual faz você resistir ao pecado, mas a estrutura espiritual te mantém de pé em meio às provações e às tribulações. Muitas vezes as pessoas não estão preparados para serem provados, para passar no fogo, para passar por tribulações, e muitas das vezes, por ele não estar acostumado com esses certos acontecimentos, eles se desviam da presença de Deus por medo de não suportarem, por medo de eles perecerem. Um segredo para você ter estrutura espiritual é: tenha primeiro a força espiritual, cumpra as regras de ganhar força espiritual, Deus vai te direcionar automaticamente. E a regra final para se ganhar estrutura espiritual é suportar todas as provações, confiando em Deus, porque você irá ganhar estrutura quando você permanece mediante a perseguição, a luta, a provação. Deus, ele te dá a graça de ter mais estrutura, você se torna alguém mais forte e a tua casa espiritual é colocada sobre a rocha, assim como um homem prudente, e essa casa jamais poderá cair. Se esse vídeo edificou sua vida, deixa o teu like, que Deus abençoe a todos.